para coordenar a mesa de conferência de encerramento do Congresso Catarinense de Direito Eleitoral com o tema A Justiça Eleitoral e as Eleições 2016, convidamos o senhor desembargador e corregedor regional eleitoral, Antônio do Rego Monteiro Rocha. Convidamos também o senhor presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Santa Catarina, Pierre Vanderlinde. E o meritíssimo juiz de direito titular da Divisão de Formação de Magistrados da Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina, Fernando Vieira Luiz. Antônio Monteiro Rocha é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e corregedor regional eleitoral. É especialista em Ciências Jurídicas e mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi professor da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina e da Escola Superior da Advocacia de Santa Catarina. Para ministrar a conferência de encerramento, convidamos, então, o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Alves. Passamos a condução dos trabalhos desta conferência ao coordenador da mesa, senhor desembargador Antônio do Rego Monteiro Rocha. Uma boa tarde a todos os colegas, juízes, advogados, promotores de justiça, funcionários do Tribunal Eleitoral, do Tribunal de Justiça, nosso benfeitor, né? Nosso ministro que está fazendo a palestra, que veio com toda a gentileza e boa vontade de nos explicar e nos ensinar um pouco sobre direito eleitoral. Meu muito obrigado. E eu gostaria, inicialmente, então, de agradecer de todo o coração este simpósio cultural que é alvo do trabalho do presidente César Abreu, presidente do Tribunal Eleitoral, e tendo como coordenadores do evento o doutor Derline, doutor Fernando Vieira Luiz, juiz de direito titular de Divisão, Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, doutor Antoninho Tibúrcio Gonçalves, coordenador da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, ressaltando ainda que o doutor Pierre Vanderlinde é advogado-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Santa Catarina. É realmente de se agradecer esta oportunidade, porque desde ontem, 7 de julho, vieram professores e mais professores, palestristas e mais palestristas, tratando sobre direito eleitoral. O primeiro tema tratou sobre a propaganda eleitoral nas eleições de 2016. O seguinte foi improbidade e inelegibilidade, condenações dos tribunais de contas. Depois passou-se às convenções, registro e impugnação de candidatura. Posteriormente, foi feita a palestra Ética na Política. Em seguida, financiamento de campanha e prestação de contas. Em seguida, também, condutas vedadas, atos do administrador e do candidato. Posteriormente, o novo Código de Processo Civil e seu reflexo no processo judicial e eleitoral. E, finalmente, vem nos brindar o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que vai tratar sobre a justiça eleitoral e as eleições de 2016. Portanto, ministro Henrique Neves, eu quero agradecer a sua gentileza, sem antes dizer também que Vossa Excelência é reconhecido
pelo próprio Supremo Tribunal Federal como uma pessoa dada ao trabalho de pesquisas, de realização do processo eleitoral como todo, dando sua contribuição e sua inteligência à melhor jurisprudência nacional e também à coordenação de eleições em todo o país. Então, obrigado a todos e vamos ouvir o nosso ministro. Muito obrigado, desembargador Antônio Rocha. Boa noite a todos. Muito obrigado por todos ainda continuarem aqui depois desses 2 dias de um congresso, no mínimo, excelente. Não digo por conta da minha presença aqui, mas da variedade de temas e da excelência dos palestrantes que trouxeram diversas versões, diversas ideias, diversos ângulos da análise da legislação eleitoral. Eu, nesse sentido, gostaria de... É bom que eu já comecei aqui escrito tempo esgotado. Mas preocupa não, que, gente, que daqui até 9h30 a gente termina, 10 horas no máximo, estourando, de amanhã. Agradecer ao Tribunal de Justiça aqui, a sessão do seu auditório muito bacana, muito bonito. Ao TRE Santa Catarina, que é sempre pioneiro na análise da legislação eleitoral e também na realização desses eventos. A Escola Legislativa aqui da Assembleia. Acho que se os partidos políticos utilizassem os 20% do dinheiro que vai do fundo partidário, que é destinado a institutos de pesquisa, eu acho que nós teríamos um país com, pelo menos, os políticos preparados da forma que a Escola do Legislativo tenta fazer. Fica aqui uma sugestão desses 20% que devem ser utilizados no Instituto de Pesquisa, possam ser utilizados para cursos profissionalizantes dos políticos, até para aqueles que querem ingressar na vida, ser candidato, e também para os que já se elegeram e estão no exercício do cargo, e nem todos têm exatamente a compreensão de uma coisa chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o doutor Anderson aqui falou, inventou uma tese bacana aqui, não vai rolar não. Tá? E, por fim, a OAB de Santa Catarina, que eu acho que essas eleições, como todas as eleições, o papel do advogado será essencial. Nós temos muito reclamado, todos têm criticado a falta de segurança jurídica, porque se muda a jurisprudência, porque se muda o entendimento das leis, mas o que ocorre no país, a cada eleição, o que muda é a lei. A lei é modificada a cada eleição. O professor Luiz Magno aqui fez um artigo recente publicado no Jota que traz uma visão muito interessante. Vamos fazer menos reformas e vamos cumprir mais a Constituição. Nós temos leis, vamos cumprir, mas nós aqui no Brasil temos essa noção de que se algo está errado, qual que é a consequência? Não é trazer todo mundo para cumprir aquilo que está na lei, e sim modificar a lei. E a cada ano nós vamos modificando. É óbvio, acredito e acho que vários aspectos da modificação da legislação buscam o aperfeiçoamento do sistema. Só que buscam um aperfeiçoamento com um nível de regras que hoje, para os senhores juízes de primeira instância, eu sinceramente não sei como será para aplicar uma sanção por propaganda com nível sonoro acima do possível. Porque o juiz vai ter que sair junto com uma equipe do CSI, com um decibelímetro, uma trena para medir 7 metros da fonte do som, da fonte sonora, e verificar se ela está acima de determinado número de decibéis. Para definir, nós temos a legislação que define trio elétrico, mini trio elétrico, só baiano entende o que é. Mini trio, carro de som, veículo automotor, até o carro de boi é veículo automotor. O boi, né, é um automotor. Mas nós temos uma quantidade de regras, uma quantidade de especificações que muitas vezes trazem a dificuldade na interpretação, na aplicação do direito, mas de tudo que foi dito aqui, a questão de reforma, as reformas eleitorais, elas sempre ocorreram e sempre ocorrerão no país. Eu acredito que a população foi às ruas há 2 anos atrás já, foi pedindo reforma política. Eu acho muito difícil que alguém ali que esteja na rua protestando, quero reforma política, saiba a definição e a diferença entre a cláusula de drop e o quociente de Hond, ou o método de Hond, de Vitor Hond, para cálculo de eleição proporcional. O que se pediu
era simplesmente uma coisa: vamos mudar a forma de realizar política, por conta, não de uma situação generalizada, mas de fatos específicos que estão sendo todo dia noticiados na imprensa. E é bom que esses fatos estejam em voga, que estejam sendo noticiados, para que se possa separar o trigo do joio. Não é possível, não há condições de nós demonizarmos a política. O político não é necessariamente uma pessoa ruim, não é necessariamente um corrupto, não é necessariamente alguém que está ali apenas para se locupletar. Política é essencial para a sociedade como um todo. Foi dito aqui por um cientista político as lições as 6 características que Bobbio trouxe da democracia, mas também tem uma passagem do Bobbio muito interessante que ele diz o seguinte: democracia demais faz mal. Essa frase, fora do contexto, pode ser até um lema para um ditador, mas o que isso significa é: democracia demais significa o povo ter que decidir tudo. Qual vai ser o nome da rua, quanto vai ser o aumento do IPTU, qual que vai ser a taxa, se o Uber pode ou não pode funcionar, se o acordo internacional deve ser firmado ou não deve ser firmado. Isso é muito bacana na primeira semana, fica todo mundo empolgado. Na segunda semana, começa a perguntar qual que é o nome da rua, como é que vai batizar, se vai ser dia de comemorativo ou não. O povo já fala: sobre esse assunto eu não vou falar. Na quarta, na quinta semana, ninguém mais quer saber disso. É necessário, a democracia, infelizmente, ainda não se achou outra forma, a democracia ela tem que ser representativa, ela tem que ter o povo, que é o verdadeiro soberano do poder, representado por pessoas legitimamente escolhidas, legitimamente eleitas. E essas pessoas têm essa tarefa, que muitas vezes envolve grandes questões nacionais, mas muitas vezes envolvem questões técnicas, operacionais, que eu não posso levar diariamente a população para que ela decida. Nós precisamos e temos que respeitar os políticos e a sua essencialidade para o Estado democrático de direito. Não adianta simplesmente demonizar e dizer que está todo mundo errado. A democracia, como a própria palavra, a própria ideia traz, ela está intimamente ligada ao conceito de liberdade, ao conceito de igualdade. Nessas igualdades, nós temos que pensar uma situação: eleitor e candidato. Qual que é a igualdade do eleitor? É aquela que está no caput do artigo 14 da Constituição, igualdade do voto. A pessoa mais rica do país vota e tem o mesmo valor daquela pessoa menos afortunada, aquela pessoa sem qualquer instrução. O voto vale exatamente a mesma coisa. O candidato, a igualdade já é diferente. A igualdade nas eleições. O princípio de igualdade para concorrer às eleições. Então, nós temos que dividir essa questão da igualdade numa eleição, porque o que se põe de regra, de restrição, e muitas vezes dizem que a justiça eleitoral, a legislação tutela o eleitor, não é o eleitor que deve ser tutelado. Quem deve ser tutelado, no bom sentido, é o candidato, para que ele não extrapole, não faça algo que outro candidato não pode fazer. É óbvio que cada um terá suas condições, a igualdade ela é gradual, mas algumas pessoas, pelo simples fato de sorrir, alguém vai tirar a foto e vai postar na internet. O outro vai ter que tentar driblar um pouco mais o seu comportamento para poder levar ao conhecimento da população quais são as suas ideias, quais são suas propostas. Qual que é a função do juiz eleitoral neste processo, da justiça eleitoral? É da menor intervenção possível. O melhor juiz, o ministro Marco Aurélio não gostava e não gosta que a gente fale juiz de futebol, tem que falar árbitro de futebol, que o juiz é só o de direito. Diz que o árbitro de futebol bom é aquele que não aparece, deixa os jogadores jogarem, se houver uma falta séria, ele intervém e para a partida e continua com o espetáculo logo em seguida. O Luiz Fernando aqui falou da questão da tutela inibitória, que é, inclusive, na resolução de prestação de contas, tanto na anual como na de prestação de contas de campanha, a doutora Denise aqui já falou sobre prestação de contas, sobre financiamento, existe lá um artigo no finalzinho, vocês vão ver, que
está estabelecido. O Tribunal Superior Eleitoral, preocupado com isso, criou a possibilidade, quer dizer, criou a possibilidade, não reconheceu, disse, é possível, façam isso, que a ação cautelar, ou, agora não existe mais ação cautelar, mas a tutela cautelar, que seja a tutela de urgência, quando você verifica que algo está ocorrendo mal, que algo está sendo desviado. Nós temos um dinheiro público que vai para os partidos políticos e esse dinheiro público não está sendo bem utilizado. Por que eu vou esperar a prestação de contas do ano seguinte, que vai ser julgada dentro de um espaço de 5 anos, e geralmente é julgada no 49º minuto do segundo tempo, ou seja, faltando no dia anterior para completar os 5 anos, e aí eu vou dizer que em 2016 alguém fez alguma coisa errada. Que se possa trazer a justiça eleitoral, como toda justiça, é nemo judic sine actores. Se alguém não traz para a gente a irregularidade, nós não temos como. O juiz tem até a questão do poder de autoridade, o poder de polícia, para poder controlar alguma situação que ocorra no campo da propaganda, mas ele não pode aplicar nenhuma sanção sem uma provocação e, óbvio, sem que se dê direito de defesa devido ao processo legal para as partes. Mas é possível se trazer essas questões durante o processo eleitoral, dizendo, veja, está acontecendo algo de errado. É muito mais importante, eu concordo com isso, do que simplesmente punir no final, é mais importante garantir para que a regra do jogo seja igualitária. Mas mais importante do que agir preventivamente nessas ações cautelares, é agir preventivamente antes da própria necessidade das ações cautelares. O juiz eleitoral, ele tem que entender o seguinte, ele ao mesmo tempo ele é administrador e ao mesmo tempo ele é juiz. É diferente do juiz togado que está no seu gabinete e tem que manter uma equidistância da parte e não pode, muitos até não atendem as partes, só encontra a parte na audiência, não admite receber o memorial dos advogados, não precisa contato, diz que só fala nos autos, não dá entrevista para ninguém, para a imprensa. Isso, vamos dizer, eu não concordo com o modelo, mas ainda que exista, ele pode ser justificável, talvez, na justiça comum, na justiça federal, na justiça comum. Na justiça eleitoral, o juiz ele é administrador das eleições. Então, ele é necessário, como administrador, ter um contato com o administrado. As eleições que trazem o menor número de problemas são aquelas que os juízes, junto com o Ministério Público, reúnem as principais candidaturas, faz reunião prévia com os candidatos, com os advogados dos candidatos e fala, gente, vamos organizar o que vai acontecer aqui, vamos prestar atenção, não vamos botar cartaz em árvore, vamos dar a orientação, que muitas vezes a gente, por estar estudando esse tema há muito tempo, a gente acha que isso é normal, isso é mais do que todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe disso, quem acompanhou os últimos 20 anos e estuda diariamente processos como esse. Quem está entrando pela primeira vez, e aí o advogado que cai também na eleição pela primeira vez, esse coitado. Ele muitas vezes lá em Brasília, quando eu advogava, ligava um sujeito na segunda-feira, falava, não, o candidato aqui foi cassado, mas foi cassado na quinta-feira, eu estou esperando publicar o acórdão, e aí eu vou dar entrada no recurso, não tem problema não, até quarta ou quinta-feira da semana que vem nós temos prazo. Falei, que dia que ele foi cassado? Quinta. Na sessão? Então tá, então o senhor liga para o seu cliente e diz que transitou em julgado ontem, no domingo. Mas no fim de semana não conta prazo. Falei, aqui conta prazo corrido, não tem dia útil, todo dia útil, não existe feriado, não existe sábado, não existe domingo. Você tem que estar preparado para decidir, para resolver o que vai acontecer. Então, cair de paraquedas numa eleição é uma coisa um pouco complicada. O Rui sabe bem o que a gente passa com essas situações. Nessa situação do juiz eleitoral, ele é administrador das eleições. Sendo administrador, mantenha contato diário com os candidatos, resolve 90% dos problemas, conversando, dizendo isso pode ser feito, isso não pode ser feito. As questões da propaganda em rádio e televisão, que vão ser problemáticas, ainda mais naquelas cidades onde não tem antena de televisão, mas o sinal é atingido por uma emissora do município ao lado. O Tribunal Regional Eleitoral terá que definir qual emissora vai transmitir a propaganda para qual local. Então, isso tudo vai trazer dificuldades para as eleições que a gente tem que se verificar. Mas foi dito aqui na parte do Código de Processo Civil um tema que eu acho fundamental. Em relação à questão da interpretação do artigo 23, eu acho os argumentos foram muito bem apresentados, mas, bem ou mal, o Supremo decidiu a matéria, ainda que sobre outro contexto,
E, pelo artigo 102 da Constituição, eu não posso dizer que é inconstitucional algo que o Supremo disse que é constitucional. Pode-se até provocar que o Supremo reexamine a matéria. Mas é fundamental, isso eu acho que está claro, e está na resolução que nós editamos lá no Tribunal Superior Eleitoral, a questão da decisão surpresa. Por mais que a legislação seja aplicável, que os fatos, se eles estão no processo, eles podem ser destacados e embasarem, e a fundamentação também é essencial, a decisão tem que ser fundamentada, e fundamentar não significa simplesmente colar aquele manual já preparado para todas as decisões. O ministro Pertence já dizia isso há muito tempo, e hoje está no Código de Processo Civil, que a principal prova da falta de fundamentação de uma decisão é você, ao lê-la, entender que aqueles argumentos podem ser aplicados a qualquer caso. Você não tem sequer a identificação do que você está julgando. E quando se julga embargos de declaração, normalmente é assim. É o recurso mais mal compreendido pelos advogados e pelos juízes. Vem-se o embargo de declaração tentando modificar tudo que já foi decidido, e, do outro lado, vem aquele acórdão padrão, já com 6 ou 7 julgados padrão, e aquilo serve exatamente para o mesmo caso. Quando você começa a pegar do mesmo tribunal, da mesma região, você começa a ver que todos os acórdãos são exatamente idênticos. Você não consegue identificar ali o que efetivamente foi a análise feita ou não. Eu, particularmente, me preocupo muito com isso. Eu acho que, se alguém alega uma omissão, ele tem que demonstrar, primeiro, que ele arguiu aquele assunto, ou que é uma questão de ordem pública na instância ordinária, e que o teu acórdão nada disse sobre aquele assunto. E, a partir daí, o juiz tem que dizer, ou eu não examinei realmente, e não é caso de não examinar, porque isso é irrelevante, ou eu examinei, e, ao dizer que examinei, tem que transcrever e dizer, examinei aqui. Está definido, porque aí é o direito da parte, quem perde o processo tem que ter o direito de saber por que perdeu o processo. Até a população tem o direito de saber por que os processos foram julgados, por que um candidato foi cassado. A linguagem que nós utilizamos no judiciário, ela tem que ser simplificada. Eu não posso dizer que o sujeito foi cassado porque violou um brocardo latino. Tem que explicar com a linguagem mais simples possível, foi cassado porque comprou voto. Só por isso. Não precisa trazer grandes elementos, longas fundamentações, mas dizer claramente, o fato está provado por conta disso, e a lei que se aplica, a hipótese é essa, portanto, o senhor está cassado, mas numa linguagem que a população consiga entender o que efetivamente aconteceu, o que não aconteceu. A questão da reforma eleitoral, que eu falei aqui, bem ou mal, a população pediu que algo fosse modificado. O Congresso se reuniu e decidiu não modificar. As críticas que se tem ao sistema, a lista aberta, a lista fechada, tudo isso foi debatido no Congresso Nacional e o Congresso decidiu não modificar, o que é uma decisão de manter o sistema que nós temos. Mas modificou diversos aspectos periféricos de uma candidatura. Por que eu digo periférico? O sistema eleitoral, ele é como o próprio nome diz, é um sistema. Então, são vários elementos que se intercomunicam. Você modificar um elemento, você tem que considerar o reflexo desse elemento em todo o sistema. Então, quando se fala, por exemplo, de financiamento, que é a coisa que mais se discute no país, e ao mesmo tempo se está discutindo o sistema eleitoral, tem que pensar primeiro o seguinte, qual que é o sistema, o que eu quero? Eu quero voto distrital? Voto distrital precisa de muito menos dinheiro, porque eu estou restringindo a circunscrição, eu tenho que fazer uma campanha, dependendo da situação, em 8 quarteirões. Ali é que eu tenho que concentrar a minha campanha. Não, eu quero manter o sistema, tenho que fazer a campanha em todo o Estado. Vou precisar de muito mais dinheiro para fazer a campanha numa circunscrição maior. Mas não, a gente quer definir financiamento antes de definir sistema. Eu acho que é uma inversão da lógica aí que deve ser repensada. Mas todas essas ideias, todas essas propostas são lindas, são maravilhosos, e não há sistema perfeito, cada sistema terá a sua dificuldade, cada sistema terá seu mérito, cada sistema terá seu vício. Mas isso nós podemos voltar a discutir para 2018. Para hoje, para a eleição que ocorre agora, dia 2 de outubro, nós já temos as regras, nós já temos a lei. É o que tem para a eleição de 2016, é o que está publicado no Congresso Nacional. Não adianta a gente tentar dizer, mas seria melhor. Seria, cada um vai ter uma opinião.
Vai ter gente que acha que devia ser mais restrita, mais rígida, e vai ter gente que vai achar que não, nós estamos regulando demais, tem que ser menos restrita. É ótimo para continuar, e o Congresso Nacional já anunciou que continuará essa discussão a partir de 2017, logo após a eleição já se retornará a isso. O ministro Gilmar se reuniu com vários senadores que já estão dispostos, a partir de outubro, novembro, continuar a discussão sobre o que modificar no sistema eleitoral. Eu acho que, antes de modificar o sistema, tem que se pensar também nos partidos políticos. O que nós temos no país hoje são partidos políticos. Eu não passei no tribunal hoje, então só posso dar o dado de ontem, que eram 35 partidos políticos. Como eu não fui lá hoje, não sei, de repente... Porque aqui todo dia brota um partido político. Ah, mas veja bem, na Alemanha... ou nos Estados Unidos tem mais de 300 partidos, a Argentina, não sei quantas centenas de partidos políticos, mas são partidos políticos locais, são partidos políticos regionais. Partido político nacional, eu não conheço outro país que tenha 35. Nós temos 35 ideologias, quer dizer, eu consigo, sobre um assunto, ter 35 pontos de vista diferentes, é uma criatividade argumentativa enorme. E aí até eu comentava aqui fora agora, que a produção de estatutos de partido político é uma coisa fantástica. O ministro Marcelo Ribeiro julgou um caso, que ele, na aprovação de um partido político, falou, está aprovado, mas só há um detalhe, tem que ajustar o estatuto, porque as referências que são feitas ao outro partido político devem ser feitas ao nome de quem nós estamos registrando. Copiaram o estatuto e sequer modificaram o nome do outro de quem estava sendo copiado. Quer dizer, é uma coisa que a gente tem que pensar. Agora, o Congresso Nacional está se... não digo rebelando, mas exercendo o poder, de dizer que os órgãos partidários podem ser livres, eternos, dirigidos por quem quer que seja, por conta da reação à posição do Tribunal Superior Eleitoral, que tem exigido, suspendeu para essa eleição, para dar um ano para os partidos políticos regulamentarem internamente, mas se entende que, quando se fala em regime democrático, quem participa da democracia, quem é o órgão intermediário entre o eleitor e o exercício do poder, ele também tem que ser conduzido de forma democrática. Aquela situação, os senhores que são no interior de uma cidade pequena sabem muito bem quem que é o dono do partido político, quem é a pessoa, quem é o dirigente. Quem não sabe, basta olhar, é o cara que está agarrado com o livro de ata. Ele dorme com aquele livro de ata, ele sai porque ali é o poder dele. Ele foi eleito? Quem são os filiados desses partidos políticos? Nós temos hoje partidos políticos com 2.000 filiados, nacional, que concorreu em eleições, lançou pouquíssimos candidatos e obteve 30, 40 mil votos nas últimas 2 eleições. Estou falando da geral e da municipal no país inteiro. Só que esse partido recebe R$150 mil por mês de dinheiro público. Está certo isso? Eu não sei, quer dizer, cada um terá uma opinião. Uns dirão, não, sim, vamos incentivar a democracia, quanto mais dinheiro público para colocar na mão, melhor. Nós tivemos prestação de contas em que os dirigentes pagavam telefone de empresas, de escritórios próprios, com dinheiro público. E na hora que se aponta a irregularidade, ao invés dele reconhecer uma bobagem de R$1.000, R$2.000, ele sempre, não, veja, porque eu estava numa briga com as telefônicas não queriam, conta uma história maravilhosa. Mas, gente, você pegou dinheiro público para pagar uma despesa privada sua. Mas não, nós temos que ver o que vai acontecer ou não. Mas tudo bem. Mas, resumindo, tem que mudar? Todos sempre dirão que tem que mudar. A nossa ânsia de modificar, isso o Tom Anderson já falou aqui, são 11 reformas para uma lei durante 10 eleições. Nós modificamos a lei mais vezes do que a própria eleição. E até com uma característica interessante. A penúltima, a 12.891, por 4 votos a 3, eu fiquei vencido, logo, portanto, a decisão não está certa, não se aplicou a 12.891 nas eleições de 2014. Todas aquelas regras que foram colocadas na 12.891, algumas foram mantidas, mas outras foram modificadas pela 13.165. Ou seja, uma lei que sequer teve vigência, já se falou que não está boa. Vamos modificar o que sequer teve a aplicação prática no momento das eleições. Vai parar? Não, não vai parar nunca. Nós vamos ter sempre essas questões. Só que, além de mudar e cuidar desses problemas de propaganda, o que nós deveríamos fazer é editar e cumprir a Constituição. Em 1988, se disse
no artigo 121 caput, que uma lei complementar estabeleceria a organização e competência da Justiça Eleitoral. Até hoje, essa lei complementar não existe, nós usamos a primeira parte do Código Eleitoral, recepcionado como lei complementar. Um Código Eleitoral editado em 1965, sob a égide da Constituição de 1946. Depois disso, eu não estou falando de modificação de legislação, estou falando que depois de 46 nós tivemos a Constituição de 67, a Emenda Constitucional de 69 e a Constituição de 88. Se eu for seguir o que está escrito no Código, os juízes do Tribunal Superior Eleitoral teriam que vir do antigo Tribunal Federal de Recursos, que foi substituído pelo STJ. Então, quer dizer, nós precisamos atualizar a questão que sempre traz essa dificuldade do processo do CPC. Eu confesso que eu nunca entendi por que a gente aplica tanto o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil foi criado para reger um rito procedimental, no qual a decisão da lide, ou seja, o Estado juiz intervém para dizer qual das partes tem razão, nitidamente de natureza privada, onde você tem uma briga de vizinhos, você pode até questão de família, tudo bem, não é tão privado, tem um interesse maior, um interesse difuso, um interesse indisponível, seja o que for, mas a aplicação do CPC, ele é idealizado para situações onde pode haver compensação, pode haver acordo, pode haver a inversão dos ritos, dos prazos, as partes podem agora estabelecer quais são os prazos. Isso tudo tem a ver com a Justiça Eleitoral? O processo eleitoral ele tem natureza pública, muito diferente daquela natureza privada que está sendo julgada pelo CPC. É correto, então? Tudo bem, então vamos aplicar o Código de Processo Penal. Também não é o perfeito. O que nós precisamos ter é um Código Eleitoral que trate em uma única lei, de forma orgânica, de forma sistêmica, desde o momento do registro de filiação, as inelegibilidades, o registro de candidaturas, condições de elegibilidade, e tenha também uma parte processual que defina não essa quantidade de ritos que nós temos. Hoje, um fato, a propaganda institucional tão combatida aqui hoje, uma propaganda institucional ela é capaz de gerar uma representação pela violação do artigo 73.6b, uma representação por violação de abuso de poder político, uma representação, aliás, agora não cabe mais o recurso contra inspeção de diploma, pelo menos, mas cabe ainda uma ação de investigação de impugnação do mandato eletivo e mais a criatividade de cada um. Essa é uma questão também que nós temos que pensar no sentido de segurança jurídica. Por isso que o Tribunal Superior Eleitoral, eu fui até o relator dessa questão, começou a rever o problema da litispendência. O mesmo fato, ele é examinado em 4, 5 ações, a primeira regra, reúne todas as ações e julga junto. Mas não tem como, porque uma representação, outra AIME vem logo depois. Tudo bem, começa a fazer esse julgamento. Se chegar outra, traz para cá e julga tudo junto. A ação seguinte tem uma prova nova, é uma situação excepcional. Vamos considerar qual é essa prova nova, mas tentar decidir. E com as modificações que nós temos na Justiça Eleitoral, a cada 2 anos mudam os juízes. Eu, em abril, depois de 8 anos lá, saio. Vai entrar, provavelmente, o ministro Adimar, o ministro Tarcísio, alguém vai ser escolhido para ir para o meu lugar. E vai ter suas ideias, suas concepções. Se eu hoje examino um fato, esse fato não é típico na minha visão, e convenço os outros 6 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, como é que alguém, daqui 2 anos, vai pegar o mesmo fato e falar, não, para mim tudo bem, deve ser. Mas eu acho que aí a gente tem que pensar, e eu sacrifiquei muito meu entendimento pessoal, em 2010, em 2012, eu entrei no tribunal em novembro. Essa jurisprudência, por exemplo, que foi citada aqui, da linha G, do dolo genérico, tem mais de 50 códigos meus escritos dolo genérico na ementa. Por quê? Quando eu cheguei em novembro, já tinham vários processos julgados. Eu não vou chegar em novembro e falar, agora descobri a pólvora, está todo mundo errado aqui, essa coisa daqui tem que ser examinada com mais... Se a regra pegou tem que pegar todo mundo. A interpretação jurídica, isso sim, a segurança se foi decidido o caso de uma forma, esse caso tem que ser decidido de todas as formas para aquelas pessoas que se enquadrem exatamente dentro das mesmas condições ou em condições, pelo menos, muito semelhantes. Isso, para mim, é a segurança jurídica. Vamos modificar a jurisprudência? Vamos. Fizemos isso agora, e eu acho que todos devem prestar atenção nisso, principalmente os advogados. As ações de investigação judicial eleitoral, quando a gente falava em conduta vedada, a representação, que corre pelo rito do 22, mas é uma representação para a violação do 73, exigia a jurisprudência
o litisconsórcio entre o autor, ou seja, o agente público, quem praticou o ato, quem praticou a conduta vedada, e o beneficiário, que é quem efetivamente se buscava a cassação do registro. Então, no polo passivo, tinham que estar as duas pessoas. Na ação de investigação judicial eleitoral, entendia-se que não. Na AEG, quando é abuso do poder político, que na realidade é o gênero e a conduta é a espécie, não precisa desse litisconsórcio. Nós modificamos isso, o ministro João Otávio começou, eu pedi vista, propôs a modificação, eu pedi vista, concordei com a modificação, o ministro Luiz Fux pediu vista, concordou, e o processo acabou de ser julgado agora nesse primeiro semestre. Eu não sei se eu já fiz acho que o acórdão deve ser publicado agora no comecinho de agosto, como o ministro João Otávio saiu, eu que vou ser o relator, mas o mérito não é meu, não, ele que propôs a modificação e acho que está certo. Isso era um caso de 2014, 2012, falou, vamos modificar, mas não vamos aplicar essa modificação naquele caso, porque existiam diversos processos julgados em sentido contrário. Modificamos a jurisprudência e falamos, ela se aplica para as eleições de 2016 em diante. Isso eu acho que a gente tem que começar a pensar, porque a questão da segurança jurídica, muitas pessoas, estamos indo para uma eleição sem nenhuma segurança jurídica. Gente, com todo respeito, como eu disse, é o que nós temos para hoje. O que nós temos para hoje é uma lei que foi recém-passada pelo Congresso em setembro. Não há nenhuma manifestação do Tribunal Superior Eleitoral sobre essa lei. Porque agora que estão começando, sobre o ângulo da propaganda antecipada, algumas manifestações de primeira instância e talvez chegando os primeiros casos no TRS. Isso vai chegar, se chegar no TSE, em agosto, final de agosto, começo de setembro, quando, na realidade, a orientação para o que é o que não é propaganda antecipada já terá transcorrido a sua utilidade, porque nós já estaremos no processo de propaganda mesmo. Poderíamos responder isso em consulta? Poderíamos, tentamos. Nós mesmos não conseguimos, 7 ministros, achar um ponto em comum do que significaria a pergunta que foi feita e o que significariam as respostas, porque a divergência é a primeira análise que se faz de uma legislação. Toda lei, ela traz essa dificuldade. Infelizmente, é isso. Daí que eu acho que, ao invés de simplesmente reclamar da segurança jurídica, é pensar e valorizar o papel do advogado, porque o advogado, nos termos do artigo 133 da Constituição, é indispensável à administração da justiça, nesse aspecto, de cada um trazer, e cada um terá os melhores méritos, a melhor forma de trazer os seus argumentos para tentar consolidar a jurisprudência e fazer com que o entendimento seja, no mínimo, o mais democrático possível. Eu digo isso mais democrático possível voltando àquela questão da liberdade e também de dividir a situação entre eleitor e candidato. Nós temos uma preocupação muito grande de não permitir que o candidato cometa algum abuso. E nós temos também, do outro lado, que garantir que o eleitor, que é o detentor do poder, possa falar o que ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Não importa se está já no processo eleitoral ou se é antes do processo eleitoral. O debate político é algo que deve existir e coexistir e incentivar durante todo o momento. Não existe dia 16, dia 15 de agosto para o eleitor, porque senão a gente pode sair daqui e passar no primeiro bar, que deve estar muito mais alegre do que aqui, e onde as pessoas já estão discutindo quem tem culpa, quem não tem culpa, quem deve ser eleito, quem não deve ser eleito, e aí começa a publicar, já sai o talãozinho de cheque para pagar as multas eleitorais. Porque é natural do ser humano discutir política, é necessário que ele possa discutir a política. Senão, o Estado Democrático de Direito é uma figura simplesmente retórica. O Estado Democrático de Direito não é ponto de partida, é um caminho, é uma coisa que diariamente nós temos que trabalhar para que ele seja aperfeiçoado. Não é dizer, temos uma democracia, porque está escrito lá no artigo 1º que o Brasil se constitui no Estado Democrático de Direito. Nós temos que efetivar isso através de medidas, como a realização desse seminário, por exemplo, para que cada um possa dizer o que pensa, o que não pensa, o que deve ser considerado diariamente na tomada das suas decisões pessoais, familiares ou políticas também. O que a Assembleia deve fazer, o que a Câmara dos Deputados deve fazer. Isso é posição. A professora Ana Paula aqui falou hoje uma coisa interessante, que é a questão da accountability. Isso é um problema que tem sido discutido no mundo inteiro. Accountability não significa você simplesmente ter, e nós temos agora, eu acho que é uma das boas modificações para a eleição de 2016, na parte do financiamento, a transmissão nós estamos caminhando por uma prestação de contas online, mas, por enquanto, ainda temos um delay de 72 horas
que os candidatos terão que informar qualquer crédito realizado na conta bancária de um candidato, ele tem que informar em 72 horas de onde veio o dinheiro. Isso é muito bom, isso é muito interessante para que a gente possa ter a informação durante o pleito. Mas, quando acaba a eleição, saíram duas pessoas eleitas da eleição. Aquele vencedor foi eleito para exercer o poder, pela maioria. E aquele que compôs a minoria foi eleito para fiscalizar o que a maioria exigiu. Aquela pessoa, ela tem que continuar trabalhando a sua política diariamente. E o eleitor que foi, vamos dizer, o vitorioso na eleição, tem que a cada semana olhar e ver o que é esse deputado que eu nomeei como meu representante. Eu tiro isso muito para o advogado. É a mesma coisa, só que nós recebemos um mandato de procuração. Quantas vezes o advogado liga o cliente liga no escritório? O sonho de qualquer advogado era o cliente aparecer, pagar os honorários e nunca mais aparecer. Mas ele liga toda semana. Ele liga sexta-feira e liga na segunda-feira para saber o que aconteceu no processo dele. Eu falei, o processo passou o fim de semana parado, no tribunal não sequer abriu. Por que não fazer essa mesma coisa na política? Continuar, olhar o mandatário, o que o senhor está fazendo? O senhor falou A, agora o senhor está fazendo B? Ah, mas eu agora não tenho mandato imperativo, que no Brasil não existe mandato imperativo, eu faço da minha cabeça. Falei, bom, tudo bem, joguei fora meu voto nessa eleição, na próxima já vou escolher outra pessoa que corresponda e tenha um mínimo de ética, como foi dito aqui também, de cumprir aquilo que disse anteriormente. Tentando finalizar, essa que não é uma conferência, até deixo qualquer questão que se quiserem colocar também, estamos dispostos aqui para responder qualquer assunto. Com certeza, os casos concretos, a gente vai responder sem responder, mas não tem o menor problema. Vem a questão da propaganda eleitoral, cada dia mais restrita. É ruim? É. Há uma alimentação muito grande? É. Principalmente na hora que eu penso o seguinte, mas vem cá, 0,5 metro quadrado de propaganda na casa do eleitor, mas se ele quiser pintar, eu não posso, num dia da eleição, também nas palavras do ministro Sepúlveda Pertence, fazer uma livre manifestação silenciosa do meu pensamento e vestir uma roupa bonita que eu acho que vai apoiar determinado candidato. Essa expressão veio de um problema no Rio Grande do Sul, onde os candidatos do Leonel Brizola, no dia da eleição, usavam aquele lenço gaúcho em homenagem ao Leonel Brizola e foram todos presos. E aí o TSE, daquela época, mandou soltar imediatamente, falou, isso é a livre manifestação silenciosa do pensamento. Se essa livre manifestação silenciosa, por que eu não posso fazer isso em casa? Vejam só os disparates que nós temos na legislação. O candidato pode entregar um panfleto, um adesivo, de 40 por 50 centímetros. O advogado não sabe fazer muita conta, a gente sabe fazer os 20% de honorário. Mas 40 centímetros vezes 50 centímetros significa, até onde eu lembro das matérias de matemática, 0,2 metros quadrados. Mas a proibição de colocar em casa é de 0,5 metro quadrado. Aí nós vamos ter que pensar, mas a gente vem com o conceito de justa posição para dar efeito acima de 0,5 metro quadrado. Mas se eu juntar dois adesivos menores do que 0,5 metro quadrado, mesmo a justa posição não vai atingir o limite. Mas para que tanta regra? Para que definir 0,4? Mas está lá, está escrito. E aí o juiz tem que tomar muito cuidado nisso. Eu não gosto da lei, eu acho que ela podia ser de outra forma, mas ela é a lei. Eu tenho que cumprir a lei. O princípio da proporcionalidade é lindo e maravilhoso, mas não significa equidade. O princípio da proporcionalidade significa que, diante de um fato, eu posso ter duas normas que incidam sobre aquele fato e aí eu faço um teste para verificar qual das duas deve ocorrer. Eu não posso invocar, como muitos normalmente se pede, sobre o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, eu simplesmente peço para que a lei não seja aplicada. Isso é equidade. Isso é falar que a lei não está certa, eu deixo... Se eu não for aplicar a lei, só existe uma hipótese, duas, aliás. Uma, eu declaro inconstitucional, digo que aquela lei não vale porque viola a Constituição, até por uma proibição de excesso, seja o que for, que tem a ver com a proporcionalidade também, mas eu declaro formalmente essa lei não se aplica e não se aplica para aquele caso, não se aplica para nenhum caso. Ou eu digo, neste caso incidem duas normas, só que o bem jurídico que está sendo protegido por essa e essa razão deve prevalecer em relação àquele outro bem jurídico. Mas eu não posso simplesmente deixar de aplicar uma lei. Não aplico porque não gosto. Isso, infelizmente, não dá.
E essas limitações, nós temos que lembrar o seguinte: internet é um outro mundo. Internet é uma coisa virtual. Internet, a liberdade do eleitor tem que ser total. A jurisprudência do nosso Superior Eleitoral, em 2014, consolidou nesse sentido. Eleitor na internet faz o que quiser, escreve, obviamente, responde, da mesma forma que a Constituição estabelece a liberdade de manifestação do pensamento, ela, no mesmo inciso, põe vedado o anonimato. Então, o que é permitido nos Estados Unidos, pela emenda constitucional número 1, onde a Suprema Corte americana entendeu que a liberdade de expressão deve ser tão grande que a pessoa pode não se identificar para não sofrer nenhum tipo de represália, é muito bonito nos Estados Unidos, porque lá a lei é assim. Aqui, a nossa Constituição escreve vedado o anonimato. Então, eu tenho que escrever na internet, eu tenho que me identificar. E o comando constitucional que contrapõe este também está no artigo 5º. Eu não posso atingir a imagem e a honra de nenhuma outra pessoa. Então, é isso que tem que se verificar quando se trata de eleitor. Ele está ofendendo a honra, ele está ofendendo a imagem, ele está cometendo calúnia, difamação. Isso é uma situação. A regra de paridade é do candidato, não é do eleitor. A paridade do eleitor é justamente a igualdade de votos. Se um escreveu que é a favor de tal pessoa ou de outra, tanto faz. Então, a internet, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não demonizar mais um instrumento e que me parece que, com todas essas limitações que nós colocamos, o Supremo Tribunal Federal colocou a limitação das pessoas jurídicas e o Congresso Nacional colocou essas limitações de gasto, a internet se mostra um veículo de debate democrático. E falar que a internet não tem influência no eleitorado é desconhecer a Primavera Árabe, é desconhecer todas as situações que já foram, as próprias manifestações aqui no país foram organizadas, grande parte delas, pela internet. É um veículo que, independentemente de você ter o acesso digital, a inclusão digital, e hoje ela já é grande, ele já é o segundo maior veículo de comunicação do país, do meio de comunicação que alcança a todos a internet, só perde para a televisão por enquanto, e tem que lembrar que a televisão passa na internet também. Ele tem um poder de persuasão, não digo de efetivamente fazer com que a pessoa tome aquela ou essa decisão, mas ele tem um poder de levar o conhecimento, e eu acho que democracia é isso, é você privilegiar o maior número possível de fontes de informação, para você não ficar só naquela fonte de informação, que cidade pequena geralmente tem 1 ou 2 jornais. Uma rádio que quase nunca tem nada a ver com o candidato, não é da família do candidato. Isso é coisa que é exceção, né, gente? A gente sabe que é exceção a rádio ser de algum grupo político. Assim como é exceção o jornal também, principalmente aqueles que nascem durante a eleição, todos eles têm um interesse próprio. O Bourdieu escrevia que a televisão, o poder da televisão não é transmitir informação, é selecionar qual informação vai ser transmitida. Você transmite o que você quer da forma que você quer. Você põe uma foto de uma pessoa e depois faz o comentário abaixo adjetivando para bem ou para o mal. Quanto mais informação você tiver de uma quantidade infinita de fontes de informação, melhor você poderá até verificar se aquele veículo de comunicação ele é correto ou ele não é correto. Mas isso é algo que acho que a gente tem que pensar sobre esse prisma. Qual que é a vantagem do fato? É vantagem para o candidato ou é vantagem para o eleitor? Se é vantagem para o eleitor, nós temos que defender. Se é vantagem para o candidato, nós temos que pensar que o mundo das espertezas, esse tem tempo que a gente está tentando deixar e abandonando, e eu acho que nós estamos mudando o país para abandonar e deixar que isso não ocorra. Só que também não adianta a gente falar o seguinte, não, isso é uma esperteza, vamos tacar uma multa. O que nós temos que cuidar é abuso de poder político, abuso de poder econômico. Dinheiro público, financiamento, está sendo muito discutido. Dinheiro público possível de ser utilizado numa eleição é aquele que vem do fundo partidário e aquele outro que, na realidade, não existe a transação, a transferência do numerário, mas é muito significativo, que é o ressarcimento fiscal que as emissoras de rádio e televisão têm. Fora isso, política e coisa pública se misturam no exercício do poder, só. Na busca do exercício do poder, jamais. Muito obrigado. Eu esqueci uma coisa, que pode até pegar ali que está marcado, mas é o último ato, que eu falei de todo mundo, no início agradecendo, mas esqueci de agradecer ao Pierre. E aí eu vou pedir uma salva de palmas para ele,
Porque o que esse sujeito trabalhou para que esse evento ocorresse. E agradecer não só o profissionalismo dele, mas toda a paciência da gente. Eu acho que eu te passei pelo menos umas 7 versões de que horas e que dia que eu vinha para cá. Mas a paciência e o profissionalismo dele tem que ser publicamente reconhecidos. Senhoras e senhores, há algumas palavras finais aqui por parte da EGESC. Eu queria agradecer primeiro ao nosso palestrante, ministro Henrique Neves, pela brilhante palestra, mas não só por isso, por ser um verdadeiro parceiro da nossa EGESC, desde o ano passado, na nossa já divulgação desse novo momento, desse novo formato da nossa escola, o ministro, com a cordialidade que lhe é peculiar, veio a Florianópolis e nos deu outra maravilhosa palestra. Agradecer ao nosso corpo diretivo do TRE, nosso presidente, desembargador César Abreu, nosso corregedor, desembargador Monteiro Rocha, e o diretor da EGESC, o desembargador Sérgio Bacheluz, que proporcionaram esse evento para a gente, e também aos nossos parceiros, a Assembleia Legislativa, que em todos os momentos, todas as questões operacionais auxiliou na organização do evento, e a nossa OAB, aqui na pessoa do Dr. Pierre, a quem cumprimento todos os advogados aqui presentes. E esse projeto foi muito bacana e muito, talvez, diferente como ocorreu, porque tanto o TRE já tinha toda a sua elaboração de um evento próprio, e por um acaso, por destino, a OAB, para a mesma data, tinha o seu evento também já pré-formatado, com convites feitos. Então, nos juntamos, e acredito que isso deu muito certo, e o sucesso do evento é prova disso, e fizemos uma verdadeira engenharia para alocar quem já tinha sido convidado pelo TRE, quem já tinha sido convidado pela OAB. O doutor Luiz Magno passou por 5 temas diferentes para palestrar, e tenho certeza que acertamos no tema que lhe foi dado, que foi brilhante sua exposição. Mas, enfim, e muitos advogados locais, que seriam palestrantes, despidos de qualquer vaidade, passaram a ocupar outras funções no nosso projeto, no nosso evento. Isso mostra, doutor Pierre, que uma coisa a gente acertou, né? Esses 2 eventos juntos mostram que juntos nós somos mais fortes. E por isso eu já concito Vossa Excelência manter essa parceria para eventos futuros. Queria agradecer os servidores do TRE, os chefes de cartório, que também estão em treinamento, e principalmente os servidores da EGESC, que faço isso na pessoa do Ayrton e da Isabela, sem esquecer a doutora Renata, doutor Daniel, que são grandes parceiros e fazem, na verdade, são as pessoas que carregam o piano e fazem as coisas acontecer. E, por fim, aos nossos juízes eleitorais que se dispuseram nessa acumulação de serviço, que é a sua vara, a sua atividade comum da justiça comum com a função eleitoral, se vieram de todos os cantos do Estado, estão aqui reunidos já há 2 dias, para tentar fazer dessas eleições um sucesso, para tentar fazer do que ela melhor pode ser. E nós confiamos e agradecemos a presença de todos e desejamos que todos voltem para casa com segurança. E, no fim, agradecer a todos vocês, que numa sexta-feira, já se vão aí 7 e pouco, tem toda a paciência do mundo e está aqui nos escutando. Então, muito obrigado a todos e tenham uma ótima noite. Boa noite a todos. Eu só gostaria rapidamente de também agradecer, doutor Fernando Vieira Luiz, essa parceria que fizemos de forma inédita com o TRE, com a Justiça Eleitoral, na pessoa do desembargador César Abreu. A OAB já havia realizado 3 congressos de direito eleitoral em 2012, 2014 e 2015. 2015, inclusive, foi em Criciúma, não foi aqui em Florianópolis, e sempre com a parceria da Assembleia Legislativa. E este ano, além da parceria com a Assembleia, o TRE, como o doutor Fernando colocou, foi um parceiro essencial. E está aí o resultado, né? Nós ouvindo nos corredores os comentários, e consolidou o evento, com certeza, com toda humildade aqui, como o maior evento de direito eleitoral já realizado na história de Santa Catarina. E eu gostaria de agradecer os palestrantes que muito humildemente aceitaram a vinda a Florianópolis. Muitos, de pronto, já com compromisso agendado, acabaram adequando a agenda para estar aqui presente.
e a qualidade do público que ficou até o final aqui, nos honrando com a presença. Agradecer o desembargador Monteiro Rocha, ministro Henrique Neves, que faz esse fechamento do evento com chave de ouro. Sempre é muito bom ouvi-lo. O ministro Henrique, que participou de 2 edições, das 2 primeiras edições do nosso congresso, e veio esse ano também, aceitou de pronto o convite, e veio a Florianópolis nos saudar com a sua palestra. E é isso, agradeço a presença de todos e que venha a 5ª edição, sempre com a parceria do TRE e da Assembleia. Obrigado a todos.